Olá, bom dia. Eu sou a professora Marinês, do terceiro ano. Vamos agora para a nossa primeira aula de geografia. O nosso tema, você vai ver no próximo slide, sobre relevo e hidrografia. Está nas páginas 33 e 36 do nosso livro. Vejamos aí, o que é relevo? O relevo pode ser formado através de vários fatores: ativação de vulcões, terremotos, climas, chuvas, geleiras, ventos e ação dos ventos. Entre outros, pode levar milhares de anos para a mudança do relevo em um local. Na superfície da Terra há lugares planos, lugares elevados, lugares ondulados, subidas, descidas e etc. Essas características dos terrenos são chamadas de relevo. Vamos conhecer algumas formas de relevo. Veja aí a planície. O que é uma planície? Planície é um relevo que possui menor altitude se comparado aos planaltos e montanhas. Elas estão praticamente no nível do mar, sem ultrapassar 200 metros de elevação. Como exemplo, são os desertos e pântanos, quer dizer que são terrenos planos com pequenas elevações. Os terrenos são pouco acidentados e a constituição é considerada antiga e essencialmente de rochas sedimentares. Esses sedimentos, por sua vez, são provavelmente de outros relevos, como montanha, por exemplo. Em relação à formação, as planícies são divididas em três tipos principais, que é a planície fluvial, que vem do sedimento dos rios, e a planície lacustre, que vem do sedimento dos lagos, e também a planície costeira, que vem do sedimento do mar. Todas essas podem ser encontradas no Brasil. A planície costeira, por exemplo, é uma feição com alta incidência no litoral brasileiro. Ao longo da história humana, as principais regiões de ocupação foram justamente as planícies. Isso porque elas são propícias às atividades essenciais à sobrevivência humana, como a agricultura. Entretanto, existe uma desvantagem, é que por estarem muito próximas a rios e mares, elas estão sujeitas às variações naturais, que pode ser, inclusive, provocar as enchentes. O próximo slide você vai ver sobre planalto. Veja aí que linda paisagem você está vendo aí sobre os planaltos. Os planaltos correspondem a um tipo de relevo que apresenta superfícies relativamente planas e irregularidades em suas superfícies provocadas pelo desgaste proveniente de processos erosivos. As regiões de planaltos estão situadas em áreas de elevadas altitudes, estando geralmente acima dos 300 metros e podendo alcançar mais de 2.000 metros de altitude. Nas bordas dos planaltos podemos encontrar serras ou outros tipos de elevação no topo plano. Eles são delimitados em um dos seus lados por uma área de nível altímetro por baixo, por sofrer constantes desgastes provocados por processos erosivos. Os planaltos fornecem sedimentos para as regiões mais baixas que os circulam. O terreno, mais ou menos plano, pode ser elevado, que podemos chamar de planície. O próximo slide você vai ver montanha. As montanhas são formadas de relevo que se caracterizam por suas elevadas altitudes, quando comparadas a outros tipos de superfícies, sendo então consideradas os pontos mais altos do planeta. Possuem encostas íngremes, paisagens acidentadas e normalmente apresentam vales profundos, localizando-se geralmente em áreas de intensiva atividade tectônica e vulcânica. Para a geologia, que é a ciência que estuda a crosta terrestre, que veremos em breve em outros conteúdos, as montanhas são formações de relevos recentes. Quando agrupadas, extensas e altas, as montanhas formam as chamadas cordilheiras ou cadeias de montanhas. Se estão alinhadas, elas vão formar as serras. Montanha, grande elevação de terra. A parte mais alta de uma montanha chama-se cume ou pico. Vamos ver agora o que é monte. Monte é apenas uma pequena elevação de terra, menor que uma montanha, bem menor mesmo.
O próximo slide você vai ver serra ou cordilheira. A serra vem do termo latino, que é serra, é um conjunto de montanhas e terrenos acidentados com fortes desníveis e muitos picos que se assemelha, portanto, a uma serra, uma ferramenta, aquela que os trabalhadores, marceneiros, pedreiros trabalham com ela. O termo é frequentemente aplicado por causa das suas escarpas assimétricas, que possuem uma vertente mais inclinada e a outra menos inclinada. Você vai ver, tem uma elevação mais alta e uma elevação mais baixa. Outro tipo de relevo é o vale, espaço entre duas áreas elevadas. As vertentes podem ser mais ou menos inclinadas ou abruptas. São por vezes atravessadas por cursos de água. É uma região mais baixa que é aparente entre as montanhas, os montes ou morros. Vamos ver agora a ilha. O que é uma ilha? Ilha é definida como uma área de relevo que se encontra cercada de água por todos os lados. Obviamente, com a maior parte da superfície terrestre é formada por água. E, portanto, tudo que é cercado por ela, existe um limite de tamanho para se definir o que é uma ilha e o que não é. Então, nem toda porção de terra cercada por água podemos chamar de ilha. A maior ilha do mundo, que nesse caso é a Groenlândia, que ela tem uma extensa área em quilômetros, acima dela está a Austrália, que, no entanto, não é considerada uma ilha, mas sim um continente, pois apresenta também uma grande área em quilômetros quadrados. É importante entender que para ser uma ilha é preciso que a água que está em sua volta seja do mesmo tipo. Por exemplo, se um terreno é cercado por um rio de um lado e pelo outro o mar, ela não é uma ilha. No entanto, se ele for cercado só por água dos rios ou só por água dos oceanos, aí sim é considerado uma ilha. Dessa forma, além das ilhas oceânicas cercadas pelas águas dos mares, existem também ilhas fluviais, que são cercadas pela água doce. A ilha do Bananal, localizada no estado do Tocantins, é a maior ilha fluvial do mundo, que está aqui no Brasil. Está cercada pelos rios Araguaia e o Javaés. Então, outro ponto que podemos considerar, que uma ilha não flutua nas águas. E isso inclui ilhas presentes no oceano. Na verdade, se observarmos por baixo da superfície marinha, por exemplo, descobriremos que elas estão ligadas internamente aos continentes. Interessante, não é? Que realmente é uma ilha. E para encerrar sobre o relevo, você vai ver aí a restinga. Restinga é uma faixa de areia ou de pedra que se prende à praia e avança pelo mar. É um terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto de plantas herbáceas. Então, o que acabamos de ouvir agora fazem parte do relevo. Vamos ver agora sobre a hidrografia. Mas voltando ao relevo, se você olhar ao redor de Fortaleza, você vai ver algumas montanhas ou algumas que nós chamamos de montanhas, mas geralmente são serras. Então, olhe onde você mora, olhe ao seu redor, se tem algum desnível que podem ser chamados de relevo. Vamos ver aqui sobre a hidrografia. Primeiro slide que você vai ver é o oceano, porque a hidrografia é o estudo das águas, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, das lagoas. Vamos ver, em primeiro lugar, o que são os oceanos. Os oceanos compreendem grande espaço ocupados por água salgada, envolvendo áreas que se encontram abaixo da média de altitude das terras emersas, onde ficam os continentes. Juntos, eles ocupam 71% da superfície do planeta e abriga uma infinidade de espécies de animais e vegetais, uma boa parte ainda desconhecida pelo ser humano.
O ser humano encontra grande dificuldade para visitar os locais mais profundos dos oceanos. Isso porque a pressão da água é tão grande que esmagaria totalmente o corpo de uma pessoa. Mesmo os equipamentos mais modernos encontram dificuldades em chegar a esse tipo de lugar. O ponto mais fundo já visitado alcançou 11.000 metros de profundidade, nas proximidades da Fossa das Marianas, que se encontram 11.500 metros abaixo da superfície. O oceano que banha o Brasil chama-se Oceano Atlântico. Vamos agora para o litoral. Próximo slide. O litoral consiste numa faixa de terra junto à costa marítima, sendo banhada por mares e oceanos. O território brasileiro possui mais de 7,3 mil quilômetros de litoral, que se estende do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Realmente é quase toda a costa do Brasil. Essa área extensa, banhada pelo Oceano Atlântico, apresenta grande diversidade paisagísticas, como dunas, praias, ilhas, formações rochosas e etc. Outro destaque também é a variedade de espécies de animais e vegetais. O próximo slide, acredito que todo mundo ama, que se chama praia. Ai, que saudade da praia, vocês não estão não? Eu estou com muita saudade. Praia provém de um termo latim chamado plagia, que faz referência, sabe o quê? À beira-mar, à margem de um rio ou de um lago, de outro curso de água de grande dimensão. O termo é usado por extensão para fazer referência às cidades balneárias ou às férias que se planejam para desfrutar do mar e do sol. Espaço entre água e terra chama-se beira-mar. Olha, aqui em Fortaleza temos um bairro chamado, mas todo espaço entre água e terra, pode ser em qualquer lugar, é chamado de beira-mar. Vamos ver outra formação da hidrografia que se chama rio. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. Suas águas sempre irão percorrer de um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo do relevo. Por aqui, em Fortaleza, conhecemos o Rio do Cocó, infelizmente, que apesar que é poluído, mas é um dos nossos rios e entre outros rios que há também em Fortaleza. Vamos também conhecer a nascente. O que é a nascente? Lugar onde nasce o rio. A nascente de um rio está localizada em um ponto mais alto. Durante o percurso das águas, o rio atinge sua foz em terrenos de nível mais baixo, podendo ser no mar, no outro rio, lagos e etc. Você vai ver as atividades na página 35 e na página 37 e 38. Agradeço a sua atenção e até a próxima aula. Beijos, tia Marinês.